I'm not perverted. I get good grades, I go to church, I'm a cheerleader. Imagina só, tu tem uma filha lésbica, um filho gay, e tu tem a brilhante ideia de enviar ele para um acampamento de conversão onde só tem outras lésbicas e outros gays, para todos se curarem juntos com professores ex-gays. Que poderia dar errado, né? But I'm My Cheerleader, ou Nunca Fui Santa, como ele é conhecido aqui no Brasil, é um filme de 1999, dirigido e escrito pela Jamie Babbitt. E a história é focada na Megan, uma menina de família cristã, líder de torcida, que tem uma vida padrão, mas é enviada pela família para esse acampamento porque eles desconfiam da sexualidade dela e lá ela conhece a Graham, por quem ela se apaixona. Logo nos créditos iniciais do filme, ele começa com uma montagenzinha de cenas dando close no corpo das outras meninas líderes de torcida, e a gente sabe que esse é o ponto de vista da Megan. E, consequentemente, a primeira cena do filme é ela treinando ela ali com as outras meninas do time para introduzir a vida dela e como o cotidiano dela funciona. A gente também conhece o namorado dela e nas próximas cenas a família. E logo no início do filme eu já gosto de como a diretora contraria a hipocrisia, a família tradicional, porque olhando de fora, a Megan, né, à primeira vista, tem uma vida muito padrão. Ela é loira, ela é feminina, ela é cristã, né, como eu já falei. Ela tem um namorado popular que joga, no time da escola. Então não existe nada de errado com ela, aparentemente, a não ser os pensamentos e o comportamento, que é o argumento que a família dela vai usar mais pra frente quando envia ela para o acampamento. Depois que o treino acaba, a treinadora das líderes, que eu esqueci o nome agora, meu Deus, tem um nome específico. Capitã. A capitã das líderes de torcida tá falando sobre uma viagem de ônibus que vai ter, pra elas irem, torcer no campeonato e tal. E quando o treino acaba, o namorado da Megan vai buscar ela e levar ela pra casa. E aqui a gente tem uma cena muito importante do filme, que é, os 2 estão ali no carro se beijando, e ela tá, tipo assim, odiando e querendo que acabe logo. E enquanto os 2 estão ficando, ela e o namorado, ela tá imaginando as meninas do time. E apesar dela gostar desse namorado, tipo, como pessoa, ela não se sente nem um pouco atraída por ele. Na verdade, parece até que ela tem nojo dele em certos momentos, porque ela chega a comentar com uma amiga, né, quando ele beija ela, tipo: "Ai, nossa, que nojo, eu detesto quando ele faz isso". E a amiga dela fala, tipo: "Ai, mas vocês namoram, né, era pra ser normal". E ela: "Ah". E a Megan, obviamente, não entende essa diferença entre gostar dele, né, "Ah, tá, beleza, é meu namorado, gosto dele", e se sentir atraída por ele. Na cena seguinte, o namorado dela deixou ela em casa, ela vai jantar com a família e ela é vegetariana, o que para o pai dela é muito alarmante, porque segundo o próprio filme comenta, né, todos os gays são vegetarianos, então o pai dela já tá com um pezinho atrás. Antes de jantar, eles fazem uma oração e essa cena é eu acho essa cena engraçada, só que ela é muito absurda, porque daí ele começa a orar e fala assim: "Meu Deus, né, proteja a nossa família desse mundo, desses pensamentos, né, que a minha família siga seguindo os teus princípios", e ele fala, tipo, olhando pra Megan, e a Megan fica assim: "Eu, hein, papo torto". Please help us to follow your path, the one you intended us all to follow. And Lord, please help us to obey. No outro dia, quando a Megan vai pra escola, ela não tá sentindo, mas dá pra gente ver que o clima tá um pouco estranho. Os amigos dela tão esquisito, tão cochichando pelos cantos. Essa cena que eu comentei, né, que ela fala pra amiga dela que ela, ai, não gosta de beijar o namorado, acontece ali um pouco antes dela chegar em casa, e ela tá mexendo no armário e tem muitas fotos de mulheres no armário dela, e a amiga dela não acha isso normal. E, inclusive, essa amiga dela parece tudo menos hétero, mas ela sabe fingir bem, porque ela é uma das primeiras a apontar a sexualidade da Megan, e eu acho ela muito suspeita. E quando ela chega em casa, eles já montaram toda uma intervenção, tá todo mundo lá, inclusive o ex-gay, que é o professor, um dos professores do acampamento, tá lá, pra ser o mediador da situação, né, o Mike, e ele tá com uma camiseta assim: "Ah, ser hétero é ótimo, viu". E aí ele conta, né: "Ai, teus amigos e tua família estão preocupados contigo, eles te amam muito, mas tu tem umas coisas estranhas aí acontecendo". E ela fica tipo: "Gente, vocês estão viajando, né, tipo, de onde é que vocês tiraram que eu sou lésbica?". Daí ele começa a pontuar: "Tu é vegetariana, tu fica vendo foto de tu tem foto de mulher pendurada por tudo, entendeu? Tu ouve umas músicas aí mundana, então
tu tá dando sinais. E ela fica tipo assim: "Eu não vou para o acampamento, gente, vocês estão por que vocês estão viajando?". E ela não tem muita escolha, né, enfiam ela dentro do carro e levam ela. Mas uma cena que eu amo, que eu acho muito engraçada, é que enquanto ela tá indo para o acampamento, eles passam do lado do ônibus cheio de líder de torcida, e ela fica olhando e ela fica muito triste, dá pra ver a tristeza no semblante dela pensando: "Eu podia estar ali rodeada de mulher e eu tô aqui enfiada no carro com meus pais". E um dos pontos do filme que eu mais gosto, que eu mais amo na direção, é que o filme ele é absurdo, ele é uma comédia, mas ele traz muita crítica nele de um jeito sutil, né. Em nenhum momento a diretora vai pesar a mão. O intuito do filme também não é uma afirmação para as pessoas conservadoras de tipo: "Ó, tá vendo que funciona?". Na verdade não, muito pelo contrário, e a gente vai entender melhor isso quando chega, os momentos do acampamento. Mas a direção é ótima nisso de trazer humor, trazer cenas engraçadas, que representam exatamente a visão da diretora sobre toda essa hipocrisia, sobre o conservadorismo e sobre uma prática que até pouco tempo, digamos assim, era muito normal, né, essas intervenções, essas internações, tratamento de choque, entre outras coisas, né, pessoas LGBTs eram tratadas da mesma forma que pessoas com transtorno mental, e nenhuma dessas 2 coisas eram tratadas do jeito certo, tipo, era bizarro. Se vocês nunca pesquisaram sobre isso, sobre, clínicas de reabilitação, né, como eles chamam, até manicômios mesmo que faziam tratamento de choque, entre outras torturas físicas, isso era uma prática muito comum, até relativamente pouco tempo atrás. E o filme critica muito bem isso de um jeito que não vai fazer as coisas ficarem pesadas, que não vai usar esse sofrimento como uma forma de entretenimento. Chegando no acampamento, então, a gente conhece a Mary, que foi a fundadora, né, a mente revolucionária por trás dessa pataquada, e o filho dela, o Rocky, que é claramente um gay enrustido, né, o primeiro projeto da mãe dele, digamos assim. Então a Megan descobre que vão ser 2 meses de tratamento e que são 5 passos para ela voltar a ser hétero, incluindo terapias, terapia em grupo, reuniões, sendo que o passo um é admitir a homossexualidade, né. E a Megan tá em negação ainda, ela tá falando: "Não, isso é um equívoco, vocês estão errados, eu não sou lésbica coisa nenhuma". E ela tá tipo: "Amiga, ai pelo amor de Deus, né, vamos se situar, vamos assumir". Então o passo um é tu reconhecer e assumir. Mais uma personagem é introduzida, a Hillary, que vai ser a responsável por apresentar o acampamento pra Megan e explicar-lhe rapidinho como é que as coisas funcionam. E no meio desse tour, quando elas chegam no quarto onde elas vão ficar, é quando a Megan e a Graham se conhecem pela primeira vez. E tudo no acampamento é extremamente invasivo, zero privacidade e muito em grupo. Tudo é em grupo. Então a Megan chega, eles colocam ela numa poltrona na frente de todo mundo, e aí todo mundo começa a se apresentar. Hi, Megan. I'm Jan. I'm Sinead. I'm Joel. I'm Graham. Andre. Dolph. I'm Clayton Dunn. E a Mary tá ali pra instigar a Megan e tentar descobrir quando foi que ela começou a olhar mulheres de um jeito diferente. E a gente tem a cena mais icônica do filme que ela fala, tipo, gente, não, eu sou normal, eu não sou que nem vocês. E eles ainda estão nessa de fazer, minha filha, assume, entendeu? Assume. E aí a Graham e a Hillary começam a provocar a Megan, falando, tipo assim, ah, tu nunca fez sexo com teu namorado? E ela fala, não, porque eu sou cristã. Daí a Hillary, ah, não, é muito fácil, né, tu ser santa, tu pagar de cristã, porque tu não se sente atraída por ele, então e foi um soco na cara da Megan e ela já ficou mais pensativa, ela pensa: "Puta que pariu". E aí a Megan fala que não, que é normal olhar pra mulheres do jeito que ela olha, que todo mundo pensa assim. E aí um dos meninos, né, obviamente que é gay, ele fala: "É amiga, tu assume que todo mundo olha pra mulher assim, mas não é assim que funciona". E aí ela cai na real e ela entra em desespero. I'm a homosexual. Ela é aplaudida, ela é abraçada, porque ela superou o passo um, ela assumiu a homossexualidade e agora ela vai poder ser curada. E a Graham começa a implicar muito com a Megan, justamente porque ela é muito santinha, ela é muito padrãozinho, ela é querida. E obviamente esse é o jeito da Graham de flertar, porque ela é meio perturbada. E mais um ponto técnico do filme que obviamente eu falo, todo filme que eu falo, vocês já sabem, eu comento da fotografia. E aqui tem uma cena onde a Mary tá cuidando do jardim e todas as flores são de papel, são flores falsas. Assim como mais pra frente, né, quando eles são convertidos, eles têm uma formatura, e no momento da formatura, todas as roupas são plastificadas, é tudo muito falso, tudo muito lúdico, colorido, e como tudo é muito nesses tons de rosa, coloridinho, tudo muito fantasioso, faz parecer que é só mais um elemento, só uma escolha estética, mas não, essa escolha estética, na verdade, representa justamente o ponto principal do filme, que é a mentira, a hipocrisia, o fingimento. Depois da janta, então, vai todo mundo dormir, e a Megan descobre a
a clássica terapia de choque, que eles também usam aqui, que é um aparelhinho que toda vez que tu tiver pensamentos homossexuais, tu te dá um choque. E a Megan fica aterrorizada com isso. No segundo dia da Megan ali, eles vão começar o passo 2, que é redescobrir a identidade do teu gênero. Então os homens vão, cortar lenha, consertar carro, lutar, praticar esporte, enquanto as mulheres vão limpar, cozinhar, trocar fralda e ir para o salão. E toda essa sequência de cena é muito maravilhosa, porque eles são bem atrapalhados em conseguir bancar de hétero. É muito engraçado. E obviamente não tem efetividade nenhuma, porque não é porque uma mulher sabe limpar o chão que ela vai gostar de homem por isso. Mas enfim, né, na cabeça da Mary, isso funcionaria pra elas aprenderem a ser boas esposas, mulheres do lar, e os meninos aprenderem a serem homens másculos e fortes. Na hora da terapia em grupo, eles precisam buscar qual é a raiz do problema. Então, em que momento vocês viraram gays? E aí começa, tipo, a Sinead falando: "Ah, eu nasci francesa". Daí o Dolph falando, porque ele é jogador, né, então: "Ai, eu ia para o vestiário com os outros meninos". E um adendo muito importante é que esse filme é de 99, né, como eu já citei antes, e até hoje a palavra lésbica muitas vezes é evitada, porque ela é muito atrelada à pornografia, principalmente, já que homens héteros fetichizam muito esse tipo de relacionamento. Principalmente nessa época, era uma palavra feia, pesada. Então, ainda assim, os filmes, as séries, os projetos, enfim, se referiam a mulheres gays e evitavam usar a palavra lésbica. E isso não acontece no filme, eles usam muito a palavra lésbica e não de uma forma pejorativa, como a maioria das pessoas pensa. Apesar de todo o contexto do filme ser isso de converter, de ensinar as mulheres a não serem lésbicas, eles usam a palavra que tem que usar. Feita a terapia em grupo, todo mundo desabafou seus motivos. Eles têm que formar duplas, porque vão ser as duplinhas de treinamento deles até o final do programa. E é óbvio que a Megan e a Graham ficam juntas, porque elas precisam se aproximar. E elas já começam assim, se embicando, se odiando e discutindo logo na primeira dinâmica. Ow! You really have to be more prepared for temptation, Megan. Final de semana é dia da terapia familiar, então os pais vão até o acampamento. No caso da Graham, não é a mãe dela, é a madrasta, e isso vai ser relevante daqui a pouco no filme. Mas os pais vão todos pro acampamento e eles são uns lixo. São todos uns merdas, óbvio, né? Fazendo isso com os filhos. Tá aquele climinha de bosta e, tipo assim. É tudo, como eu já falei, muito exposto. Então, todos eles estão sentados juntos na sala, todos eles estão ouvindo tudo de todo mundo. Não é aquela coisa, ai, ter um momento com a tua família. Não, é tudo na frente de todo mundo. Se é pra lavar roupa suja, vai ficar todo mundo sabendo. Inclusive, eu amo que nessa cena a Megan meio que coloca a culpa de ser lésbica nos pais dela, né? Ela fala de quando o pai dela foi demitido, passou um tempo desempregado em casa e a mãe dela teve que prover pro lar, né? Tomar conta das coisas e tal. E ela fala isso na frente dos pais, que ficam se sentindo culpados, e na frente de todo mundo. E a Mary falando: "Isso aí é verdade, esse teu pai aí inútil, né, inverteu os papéis de gênero, por isso que tua cabeça ficou confusa. E por isso que tu tem que odiar teus pais mesmo". Daí ela fala: "Não, mas não foi isso, bem isso que eu disse". Daí a Mary: "Não, tá certa, parabéns". Quando as famílias vão embora, eles têm um momento ali só deles, né, as duplinhas estão juntas no intervalo. É quando a gente entende como que os pais da Graham descobriram a sexualidade dela, que no caso ela se envolvia com a melhor amiga, e a madrasta pegou as duas juntas, e foi a madrasta que convenceu o pai dela de mandar ela pra lá. E aqui existe uma cena, um diálogo entre a Graham e a Megan que é muito importante, é essencial pro filme. This is bullshit, Megan. It doesn't work. You are who you are. The only trick is not getting caught. How'd you end up here? I got caught. E todos os diálogos do filme, eles são muito naturais e muito importantes, mas eles são, como eu já falei e vou ser bem repetitiva aqui, é tudo muito sutil. Então é uma conversa normal, assim, as duas estão só, desabafando, se conectando, porque aqui é o momento de virada, é quando elas começam a ficar mais próximas também, e a Graham se sente confortável de contar pra Megan o que aconteceu. E a Megan, pra tentar consolar ela, tipo, pega na mão dela e ela fala: "Não, né, tu não vai querer ser vista assim comigo e tal". Só que nessa altura do campeonato, elas estão passando tanto tempo juntas e elas de fato estão se apaixonando uma pela outra. Eis que nessa mesma noite, a Megan tem um sonho com a Graham de que as duas estão juntas, então ela vai pra um cantinho pra se dar um choque. E ela vê o Dolph e o Clayton juntos. Ela faz um fiasco, fala que feio, o que vocês estão fazendo? Ela dá uma de X9 do caralho, dedura os dois. Então o Dolph é expulso do acampamento e o Clayton, ele fica tipo de castigo na casinha do cachorro. Mas obviamente o Dolph não pode voltar pra casa
e já já a gente vai descobrir pra onde ele foi. Só que alguns, menos a Hillary não fica puta com a Meghan, mas os outros ficam tipo, nossa, rachou, hein? Puta que pariu. Mas ela vai ser perdoada. Então, os dias vão passando, as terapias continuam, a Mary tá tentando ensinar as meninas como é ser uma boa esposa. Tem até uma apresentação de slide sobre isso. Enquanto isso, elas estão, tipo assim, tá um clima bem próximo entre elas. E tem toda uma sequência de cenas muito fofa, que é desses momentos delas juntas, mostrando que elas não estão mais brigando o tempo todo, que elas já estão se conectando, que elas estão cada vez mais próximas. E a gente tá falando de um grupo de adolescentes em uma casa com quase nenhuma supervisão adulta. Então, o que que eles fazem? Fogem pra ir pra um bar gay. Aí a Megan vai junto, ela tá meio assim, né? E, tipo, ela fica com fomo, porque ela tá vendo que tá todo mundo fugindo. Acho que a única que não vai é a Hillary. Ela tá vendo, putz, tá todo mundo fugindo, menos a chata que tá aqui, né? Ficou com fomo, foi junto. E aí, quando ela vê que é um bar gay, ela fica, eu não acredito que vocês me trouxeram pra esse lugar. E quem leva elas, eles, né? O grupo, é justamente um casal gay que já fez parte do programa, que eram ex-gays, mas que deixaram de ser ex-gays, voltaram a ser gays. E eles são casados, eles são, tipo, a resistência. A Meghan até fala disso, né? Vocês são, tipo, a resistência gay né, da Mary. Eles falam, sim, somos. So you run like the underground homo railroad. E o trabalho deles é justamente mostrar para os adolescentes que eles não precisam seguir o que está sendo ensinado no acampamento e que existe uma comunidade para dar apoio para eles, caso seja necessário, e vai ser daqui pra frente. E é justamente nesse momento que a Graham e a Meghan vão se beijar pela primeira vez, porque tudo começa com uma outra menina vindo chamar a Meghan pra dançar, e ela fala tipo, não vou. E a Graham tá assim, vai, né? Só que a Graham meio que se arrepende de mandar ela dançar com outra e vai dançar com a Sinead, que quer muito ficar com a Graham. E aí a Meghan surta, sai correndo, a Graham vai correndo atrás dela. E aí a Graham pergunta por que que tu tá surtando, né? O que que tá acontecendo? Aí a Meghan fica, ai, foda-se também, eu não ligo, vai lá com a tua amiguinha. E aí as duas se beijam. Not supposed to like you. A Sinead vê, fica puta, mas também vai. Olha, essa guria tira minha paciência, ninguém liga pra ela. Quando eles voltam pro acampamento, a Mary percebe que tem alguma coisa estranha, acorda no meio da noite pra ir verificar, mas eles conseguiram entrar, fingem que estão dormindo. Só que no outro dia, quando ela vai limpar os quartos, ela encontra uma caixinha com a logo do bar embaixo da cama da Graham. E ela chama todo mundo pra sala e fala assim, ó, quem é o mundano que tá fazendo isso? E aí a Graham, pra pensar rápido, fala assim, Mary, a tua terapia tá funcionando tanto, eu tô apaixonada por um homem pela primeira vez. E aí ela fala, um dos meninos ali, o primeiro que ela vê, o fulaninho aqui, ó, tô apaixonada por ele. Daí a Mary, ai, que orgulho, coisa linda, tá vendo só, gente? Quando se tem dedicação, alcança tudo nessa vida. Só que agora o clima vai dar uma pesada, porque a Mary tem a brilhante ideia de chamar todos os pais, e dessa vez vai ser uma conversa de 1 a 1, que é mais um interrogatório, então mesmo sendo uma coisa mais íntima, que seria pra facilitar a conversa, ainda assim é num lugar de repreender, de intimidar. Então ela vai chamando um por um e chega no momento da Meghan e os pais dela falam: olha, a gente sabe que tu não é de fazer essas coisas, mas ela fez. A gente sabe que, né, que tu não é de fugir de meio da noite ir pra festa, então a gente acredita em ti. Só que fica bem ciente, tá? Porque se tu não, né, entrar na linha, tu não vai ter pra onde voltar, tá? Que a gente não vai ser tua uma filha lésbica, tu não tem mais casa, a gente te deserda. E que escolha a Meghan tem, né? Ela fala, não, eu vou voltar pra casa, eu tô super com saudade do meu namorado. Ah, devia estar mesmo, quando eu tava com outra, devia estar morrendo de saudade do namorado. Relaxa, mãe, relaxa. Nisso, a Mary já sabe que a culpa é dos gays, então ela vai fazer cartazes e vai botar todo mundo a protestar na frente da casa deles, ao ponto de um deles meio que reconhecer a Graham, e falar, tipo, eu te vi aquele dia. Daí a Graham vai lá e taca uma pedra nele e fala, cala a boca. What are you doing? What if you saw us kissing? What do you want me to do? E é mais uma cena engraçada e absurda ao mesmo tempo, porque primeiro ela jogou pedra numa pessoa, e a Meghan fica tipo, o que que tu tá fazendo, bicha, tá louca? Daí meio que a Meghan cai na real de tipo assim, bah, que merda, a gente, né, não pode assumir o que a gente tem. E a Graham claramente não quer assumir o que a gente tem. E aí bate aquela crise existencial. Só que elas têm que manter a aparência, né, de héteros convertidas. Então elas vão ficar perto dos homens. E elas, mesmo sabendo que é fingimento, ficam com ciúme uma da outra. That's good. Eles estão cada vez mais perto do passo 5. E antes disso, tem uma prova prática pra eles mostrarem tudo que eles aprenderam. E quase todo mundo passa, menos o... eu acho que é o André. Andre?
You may pack your bags. Congratulations, liars. You know who you are and you know who you want. Ain't nobody gonna change that shit. Tudo bem, tudo ótimo, acontece que não vai ficar assim, porque na mesma noite em que elas são aprovadas e estão cada vez mais perto da formatura, elas têm a primeira vez juntas, e é uma cena linda, muito fofa, super respeitosa. E depois disso, a Megan fala pra Graham do tipo, eu só me senti tão feliz assim antes torcendo, né, porque ela ama ser líder de torcida. E ela fala pra Graham, tipo, tu e ser líder de torcida são as coisas que me fazem feliz. E aí ela acha que a Graham vai, tipo, debochar dela, e a Graham fala: "Não, eu queria muito te ver torcendo um dia, porque é muito legal que tu tenha algo pra amar". E é uma cena muito fofinha, e as duas são muito lindas, mas a vagabunda da Sinead vê e dedura as duas. E isso, obviamente, vai resultar na expulsão da Megan, e a Graham até pede desculpa pra ela, mas não consegue ir contra, sabe. A Graham continua no programa pra se formar, porque ela sabe que ela não tem opção, tanto que o pai e a madrasta vão até lá de novo, e a madrasta dela até fala em certo ponto: "Ah, tu já perdeu a tua mãe, tu quer perder teu pai também? Tua mãe já foi embora, teu pai pra ir embora é 2 toques se tu continuar assim". Então ela não tem opção, né, e ela tenta pedir desculpa pra Megan, a Megan fica super triste, fica na fossa por causa dela. E a Megan, ela não culpa a Graham, mas ela fica muito triste de ver que a Graham não teve coragem de ir contra todo mundo pra ficar com ela. Então, como a Megan não tem pra onde ir, ela vai pra casa do casal gay que mora ali perto. E a gente descobre que o Dolph tá lá também. E ele não culpa ela por ter dedurado ele, pelo contrário, ele comenta que ela libertou ele e que morar ali é ótimo. E ela também se sente confortável de desabafar sobre a Graham, de falar que as duas se envolveram, por isso que ela foi expulsa, e que ela tá chateada da Graham não ter ido junto. E ele tenta animar ela, eles desenvolvem uma amizade muito fofa. Ele leva ela pro bar pra tentar conhecer outras meninas, não funciona. E na noite em que a Megan vai pra lá, tem uma cena muito importante onde ela pergunta, tipo assim: "Não, eu aceitei que eu sou lésbica e agora eu preciso saber o que eu faço, né? Como é que eu me visto, como é que eu me comporto, o que eu preciso fazer?". E aí o Lyle fala assim: "Não existe um jeito certo, tu só tem que continuar sendo quem tu é". E essa cena é muito importante, eu amo essa cena, amo esse diálogo, e ele é pra mim é o mais importante do filme. Ela vai se aceita sendo quem ela é, escolhendo viver com pessoas que são como ela, escolhendo o apoio da comunidade, frequentando lugares onde ela vai ser bem aceita, então ela não precisa mudar quem ela é pra sexualidade dela ser levada a sério. No meio disso, enquanto o Dolph tá tentando animar a Megan, eles vão para o passo 5 lá no acampamento, que é a simulação sexual de homem com não, mulher com homem. Então é super desconfortável de assistir, é super expositivo também. A Mary tá ali do lado deles ensinando, né: "Não, o homem faz assim, a mulher faz assado, é assim que vocês têm que ser. Esse é o sexo normal perante Deus, né". Então esse é o último passo antes da formatura de fato. No dia da formatura, a Graham tá super infeliz, obviamente, porque como a gente já viu, a gente já sabe, a gente já teve certeza, esses métodos não funcionam de nada, mas ela tá fingindo, enquanto a Megan e o Dolph têm um plano: invadir a formatura e levar o Clayton e a Graham de lá. E com o Dolph funciona de primeira, ele chega lá, ele e o Clayton fazem as pazes, mas a Graham de início mostra resistência, fala: "Não, eu não vou a lugar nenhum". E então a Megan, meio que sem alternativa, se veste de líder de torcida e vai lá se apresentar, se declarar pra Graham na frente de todo mundo. But you're the one that I adore. 5, 6, 7. E uma observação que eu amo é que o uniforme da Megan, ele é branco com laranja, e o vestido de formatura das meninas, né, da Graham, inclusive, é rosa. Então, quando elas estão juntas, elas estão na paleta de cores da bandeira, e eu achei isso muito lindinho. E toda essa cena deles invadindo a formatura é tão engraçada, porque eles agem realmente como se fosse uma missão impossível. Eles vão camuflados, eles chegam pelos cantos, eles meio que sequestram o Clayton e a Graham. A Mary fica puta com essa atitude da Megan e meio que ameaça ela, vai atrás dela. E aí a Megan sai correndo, foge e a Graham decide ir atrás dela. Então as duas fogem juntas e o Dolph e o Clayton, a Megan e a Graham ficam juntos no final e fogem juntos do acampamento. E o filme acaba assim também com um final feliz. Antes dos créditos tem uma cena final onde os pais da Megan estão num grupo de apoio para pais de gays, então tipo, eles aceitaram a sexualidade dela, mas estão tentando lidar com isso. E o pai dela é meio que um grupo de apoio que o pai dela vai começar a falar.
Eu amo esse filme, eu acho que eu já deixei claro enquanto eu falava sobre ele, toda a minha visão sobre a direção, sobre as escolhas de roteiro. Até traz uma comédia, mas é uma comédia disfarçada, tem diálogos muito sutis, muito naturais e a atuação, o elenco desse filme é maravilhoso. Então toda a construção de cenário, de personagem, de história, de enredo, tudo isso faz ele ser muito especial. Mas e vocês, já assistiram Eu Nunca Fui Santa? Vocês gostam desse filme ou vocês nunca tinham ouvido falar? Me contem aqui nos comentários e eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e até o próximo vídeo!